Boa noite, gente. Paz do Senhor, tudo bem? Mais uma aqui podcast, mais uma gravação aí pra vocês. Toda segunda, né, 8 horas da noite, a gente tá aqui, presença sempre confirmada. Hoje uma convidada incrível, a Iris, vai estar com a gente. Mas antes, gente, eu quero apresentar a Demarca Empreendimentos, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. São os nossos apoiadores e você que quiser tá com a gente, se você quiser nos apoiar, por favor, entre em contato com a gente, vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente. Gente, aproveita e se inscreva no nosso canal, por favor, compartilha, aciona o sininho ali para sempre, toda segunda você ter novidades ali. A ideia é que cada vez mais a gente chegue mais longe, né? Você compartilhando, você vai estar ajudando, você se inscrevendo vai estar ajudando. Então, a ideia é chegar longe com o quê? Com cada testemunho, e esse testemunho sendo para a edificação da vida de cada uma das pessoas, entendendo que Jesus cura, liberta e salva. Então, por favor, aproveita, fique aí que você não vai se arrepender. Uma boa noite para vocês, Makir Podcast. Iris, tudo bem, minha amiga? Pastor. Paz do Senhor, seja bem-vinda a mais uma Makir Podcast. Prazer enorme ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço, né? Foi praticamente eu me convidei, né? Não, mas é direção, né? A gente entende quando é direção de Deus. Sim, e eu gosto de contar a minha história, porque eu creio que se eu tivesse ouvido histórias parecidas com a minha, eu teria sofrido menos. Uau. Então, eu gosto de contar o quanto que Deus transformou a minha vida em toda a trajetória, porque se eu for contar tudo, não dá não, viu? Nós vamos passar a noite inteira aqui, porque já desde a adolescência, que já vem um processo já que não condiz com a palavra e a gente não conhece a palavra. Então, hoje a gente percebe que desde a adolescência, desde pequeno, que a gente já vem com essa casta que a gente precisa buscar a Deus para... A mudança, né? Buscar a Deus a mudança para que a gente seja transformado e que o propósito de Deus se cumpra na vida da gente, né? E desde cedo tu já percebia já que tu necessitava dessa mudança, ou era uma coisa que estava muito distante de ti? Não, estava muito distante. Eu queria em Deus, fui, na verdade, na católica, né? Que quando a gente pequeno, vai ser batizado na católica, as mães levam aos domingos na igreja, é de praxe. Hoje eu entendo que nem é de praxe, é de... Entende? Já é algo cultural, assim, né? Isso. Todo domingo tem que ir a família toda para missa. Então, ser e conhecer a palavra, ser evangélica, conhecer a palavra, ser cristã para mim, nunca imaginei. Eu sou a pessoa mais improvável de estar falando a palavra de Deus hoje. Mas é incrível que parece que é isso que Deus ama, botar as mãos e trazer, né? Eu creio, hoje eu creio. Hoje eu creio. Eles me conta, você é da onde? Eu sou de Brasília. Brasília? Isso. Uau. Viajei bastante até chegar aqui. Meu Deus do céu, mas natural... Natural de Brasília. Natural de Brasília. Toda a minha família é de Brasília. Meus filhos moram lá, meus netos, bisnetos, todos são de Brasília. Amigos. E demorou muito para chegar até aqui? Como é que foi? Já conta a tua história. Já conta pra gente, que daí fica mais fácil da gente entender tudo. Eu nem vou começar do antes de todo o processo até eu chegar aqui, porque senão se alonga muito. Então, eu sempre levei uma vida
entre aspas, que a gente acha que é uma vida boa, legal, né? De bebida, churrascada, amizade, muita gente dentro da casa da gente, bebendo e farreando e sertaneja. E, enfim, essa era a minha vida no dia a dia, final de semana. Trabalhar e final de semana a gente sempre tinha isso, às vezes até na própria semana. E em 2016 eu perdi um filho, com 36 anos de idade. Ele era envolvido com política, trabalhava lá em Brasília envolvido com isso. Então, ele foi para Minas para uma dessas reuniões, coisas de política. Foi na quinta, passou lá em casa, que é caminho, o condomínio que eu moro, para ir para Minas. E ali a gente se despediu. Se eu soubesse que era a última despedida, eu tinha dado um abraço mais forte. Ou, sei lá, nem teria deixado ir, né? E no domingo, que era o dia dele voltar, por incrível que pareça, eu e meu esposo atual, a gente ia almoçar, comer um peixe, e eu entrei no escritório dele, e do nada eu comecei a achar ruim do cheiro do cigarro, sendo que eu fumava. O cheiro do cigarro, reclamar daquele cinzeiro cheio e tal. Enfim, eu não quis mais sair, comer peixe, e fiquei emburrada e fui pro meu quarto. Nunca dormi durante o dia, pastor. E nesse dia eu farei o dia inteiro. Só acordei às 19 horas, 19 e pouco da noite. E aí eu olhei o depois de ele ter passado lá. Isso foi no domingo. Ele viajou na quinta. No domingo entendi. era a volta dele. Entendi. E eu, nesse dia, ele até me ligou, passou uma mensagem, passou uma foto dele, do show Mício lá, que teve lá, com o César Menotti, Gustavo Lima, enfim. Passou umas fotos pra mim, conversamos. Falei, que hora que você vem, meu filho? Ele disse, mãe, eu vou sair daqui de tardezinha. Se der à noite, não for muito tarde, eu passo por aí. Aí eu durmo aí, talvez, eu vou direto, não sei. Aí eu falei, tá bom, meu filho, vem com Deus. E a gente ia sair para almoçar, eu e meu esposo. Entendi. E foi nesse intervalo que eu e ele, me deu um negócio ele lá, e eu não saí, eu fiquei em casa. E foi até bom, porque é óbvio que se eu saísse, se eu tivesse saído, eu tinha bebido. E com a bebida tudo fica pior, né? E eu fui dormir. Bati a porta do quarto e fui dormir. Eu acordei já à noite. Coisa que nunca aconteceu, eu nunca dormi durante o dia. E quando eu levantei, não vi ninguém, meu marido não estava. E aí eu falei, vou fazer o caixa da jantinha, que a gente tinha uma jantinha, um restaurante lá em Brasília, fora o meu trabalho, né, e o dele também, a gente tinha isso paralelo. Aí eu não fiz no sábado, eu falei, vou fazer o caixa da jantinha. Sentei lá no escritório dele e fui fazer o caixa. E passei uma mensagem para ele, você tá onde, hein? Eu espero que você não esteja bebendo não, né? Não tive resposta naquele momento. E o telefone tocou lá de casa. O telefone tocou. Era o pai biológico do meu filho. Ele me chama... Meu nome é Iricélia, né? Então, ele me chama pelo segundo nome, porque lá em casa todo mundo é Iris. E aí ele falou, Célia, cadê o Denison? Eu falei, o Denison tá para Minas? Deve estar chegando. Ele chegou já à noite. Porque me ligaram aqui, disse que aconteceu um acidente com ele. Aí eu já saí do corpo. Minha alma já saiu do corpo. Falei, ai, vamos, pelo amor de Deus. Uau. Não recebi nenhuma mensagem, nada. E aí eu desliguei, falei, tá, qualquer coisa eu te ligo. E já fiquei com aquilo. E aí, quando meu esposo me respondeu, ele respondeu assim, eu já tô indo para casa, tô resolvendo um negócio aqui. E aí, sabe quando eu senti assim, meu coração puxar para dentro assim, aí eu já fiquei apavorada. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar. E aí eu continuei, eu fiquei ligando o celular do meu filho e nada, telefone desligado fora da área e nada. Aí eu já comecei a me desesperar. Então eu liguei para o Charles Guerreiro, que era um dos parceiros dele de política, que foi junto. Eles foram juntos no carro do meu filho. Entendi. E aí, quando eu liguei, quem me atendeu não foi o Charles, foi o pai do Charles. E ele não teve nenhum tato para falar comigo. Ele só falou assim, nós já estamos providenciando o traslado. Uau! Assim, ele imaginou que a senhora soubesse. Eu nem sabia quem era do outro lado. Porque ele não me conhecia, ele não sabia do meu número. Apareceu meu nome lá, talvez ele viu, talvez, não sei. Sei que ele já falou assim.
essa notícia ele deu da mesma forma pro meu marido. Você é o padrasto do Denison? Sim, por quê? Porque ele faleceu. Então, foi dessa maneira que chegou. E ali, pastor, eu perdi literalmente o chão. Eu já não era mais eu. Eu já não me via lá dentro do meu apartamento. Eu tive notícias depois que era só muitos gritos, porque a gente tinha jantinha, então a maioria dos outros, dos condomínios próximos, né, da nossa quadra, que lá é uma cidade com vários condomínios, né, e tal. E um desses que estava ouvindo do muro lá fora ouvia os meus gritos. Falou, a esposa do Salvação, está acontecendo alguma coisa com ela. Tá os gritos lá dentro do apartamento dela, vamos lá. Só que até ele sair deles e chegar no meu, passar pela portaria e tal. E aí eu enlouqueci, saí, eu não peguei, descendo. Quando eu cheguei no térreo, eu vi minha filha, um casal de amigos e meu marido. Quando eu vi eles, eu já não tive mais dúvida nenhuma. Ali meu mundo caiu. Uau. Eu não era mais ninguém. E quando eu dei por mim, eu já estava aquele tanto de gente lá dentro, eu já tinha tomado remédio, injeção, alguma coisa para sei lá. E todo mundo ali à minha volta e eu não queria aceitar aquilo. Não queria aceitar. E até chegar esse corpo. Aí a dor foi só aumentando, né? Eu queria ir para Minas, não tinha condições, e SAMU na minha casa direto. Todo esse tempo, eu só queria me matar, o meu pensamento era sair dali e ir para a BR e me jogar embaixo do primeiro carro que eu visse. É tanto que eles me pegaram várias vezes na rua. Até que, por fim, a minha filha, meus filhos viram que eu não estava no meu normal, porque eu não queria saber de mais nada, eu não queria nada, eu só queria que sumisse todos ao meu redor para que eu pudesse fazer o que eu queria, me matar. Era só isso que eu queria. E eles me prejudicavam. Na minha cabeça, eles me prejudicavam, Sim. porque eles não deixavam eu fazer isso. E minha filha, então, ela marcou para mim uma consulta com um psiquiatra. Porque eu piorei muito quando eu fiquei sabendo realmente como foi a morte. Porque o SAMU teve na minha casa, com psicólogo, com aquele aparato todo, que eu tentei me matar. E a psicóloga falou para os meus filhos, para meu marido, não conte, porque a situação dela é bem delicada, vocês não podem contar, espera bastante tempo, vai no dia do enterro, vocês explicam, dê remédio bastante, vai explicando por que o caixão vai lacrado, por que não pôde ir direto para a capela, e assim vocês vão gradativamente falando para ela. E assim aconteceu. Eu não preciso nem falar como foi o enterro, porque, né? Imagino. Realmente ele não ficou na capela, foi direto para a cova, e ali só ficou naqueles ferros, né, que seguram o caixão, lacrado realmente, até os parafusos cortados, para não ter o perigo de eu enlouquecer e tirar, sei lá. E assim foi. Foi um acidente de carro, no caso? Foi um acidente de carro. Porque ele vinha com o Charles, com o mesmo que foi com ele. Mas lá em Minas, o pai do Charles resolveu vir para Brasília. E ele é um senhor de idade. Mas ele queria vir no carro dele. Não, eu vou no meu carro, que eu vou voltar no meu carro. Aí o Denison, meu filho, falou assim, Charles, então vai com seu pai no carro. E a gente fica revezando. Seu pai vem um pouquinho comigo, e você dirige lá, e a gente vai revezando na estrada. E assim eles fizeram. 100 quilômetros apenas. O Charles não enxergava mais meu filho. E ele falou, pai, vou chegar até no primeiro posto, eu vou voltar, que eu não estou vendo o Denison. E assim ele fez. E quando ele voltou, ele não tinha mais nada a fazer. O fogo já estava tomando conta de tudo. Uau. E não me contaram conforme os médicos pediram. Foi feito o sepultamento, tudo.
E se passaram alguns dias, eu acho, não me lembro bem, uns 15, 20 dias, eu liguei pro pai dele, para saber como é que o pai dele estava. E aí foi como... Todo mundo à minha volta, ninguém me deixava sozinha, não ia trabalhar mais, meu patrão me deu uns tempos, além do que eu já podia. E eles só ouviram um grito lá do escritório. O meu ex-marido falou para mim, é muito triste saber que o meu filho tá todo queimado, foi todo queimado. Eu não sabia disso. Então isso foi o que mais me jogou para o chão. Aquela imagem que eu não vi, mas que eu imaginava, ela não saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça aquela imagem que meu filho estava ali gritando para sair daquele fogo, para sair daquele carro. Eu não imaginava que eu conheço ele era sangue no olho, ele era um cara guerreiro, assim, igual a mim, nós dois éramos carne e unha. Aí a gente brigava até como se fossem irmãos, né? E eu falei, mas como que ele não tentou sair dali? Como que era? Como que foi? Eu não conseguia imaginar, porque eu não sabia realmente o que tinha acontecido. E ali eu fiquei catatônica. Eu não me movia, eu não me mexia, eu não piscava um olho. E aí a família toda entrou em pânico, né? Aí mais uma vez vem o SAMU. Mais uma vez vem médico, mais uma vez me leva para os lugares para eu sair daquela situação que eu estava. E veio uma amiga minha, que eu não sei como foi que ela chegou tão rápido, que todo mundo falou, que ela mora a uns 30 quilômetros da minha casa, evangélica. E ali ela começou a orar. O meu marido me falando que ela começou a orar. Até que, por fim, eu dei um suspiro, porque todo mundo achava que eu tinha morrido ali. Tava em transe. E aí foi que eu dei um suspiro e todo mundo também começou a orar junto. E os outros filhos em desespero. Mas eu não aceitava, pastor, eu não aceitava. Não adianta, eu não aceitava, eu não acreditava, eu não conseguia absorver a morte do meu filho, eu não conseguia. E aí foi quando a minha filha, vendo a minha situação, aí foi quando eu caí mais na bebida. Eu já gostava de tomar cerveja, né? Uhum. Assim, mas no final de semana, essas coisas. Mas aí não, eu passei a fazer daquilo ali um hábito. E aí eu me afundei na bebida. Quando meu marido me procurava, eu estava nos botecos, estava nos bares bebendo, e eu tratava mal meus filhos. Eu tratava mal minha neta, que era a filha dele. Porque ela me arremetia a ele. Era a princesinha dele, né? E eu via ela, eu amava tanto aquela menina, mas eu fiquei com repulsa, sei lá, eu trouxe para perto de mim ela e a mãe dela. Aluguei um lugar para ela próximo, num apartamento ao lado, pus ela para trabalhar na jantinha, mas eu não tinha aquele amor para dar para ela mais, para elas. E nem para ninguém. Eu não me importava mais com ninguém. Às vezes a minha filha falava assim, mãe, sabe, fulano está passando por isso, eu quero que eles morram tudo. Morra ela, com o filho dela, com tudo. Era assim que eu falava das pessoas. Porque Deus não teve dó do meu filho, por que eu vou ter dó do filho dos outros? Deus não me acudiu, eu falei para Deus, eu entregava meu filho para Deus todos os dias. Por que ele entregou meu filho morto? Então eu passava por isso. E só me afundando na bebida. Não ia trabalhar. Quando eu ia trabalhar, eu passava mal. Isso foi meses. Quando eu voltei, porque eu precisava ir. Eu ia com a minha filha, eu me joguei do carro dela em movimento. Uau. Me machucava toda. Eu sou toda cortada, porque... E assim foi. Até que um dia os dois que eu tenho hoje, que é o Darlan e ela, ele parou e falou assim, mãe, pelo amor de Deus, todo mundo está sofrendo. Eu sei que a senhora está sofrendo, mas pensa que eu e a Roberta, a gente está aqui e a gente precisa de você. E parece até que a senhora preferia que eu e a Roberta morresse e ele estivesse aqui vivo. É assim que a senhora está tratando a gente. E eu tratava mal mesmo, pastor, todo mundo. Inclusive meu esposo, quando eu fiz essa tatuagem aqui para o meu filho,
eu tratava eles tão mal. E ele falou, se você quer eternizar ele, você não pode fazer isso. Eu peguei uma faca e fui para cima dele. Então, Deus me livrou de muitas covas. Muitas mesmo. Então, foi que a minha filha percebeu que eu não estava mais normal. Que eu realmente estava doente. E ela marcou um psiquiatra para mim. E a muito custo eu fui. E comecei esse tratamento. E ele falou assim, não deixe um comprimido desse à vista. Uma faca que corta, uma lâmina sequer, na frente dela. Vocês vão pegar o comprimido e dar na boca dela. Porque se ela encontrar, ela toma todos. Chamou eles lá. Isso depois de muito tempo que eles me falam. E realmente eu me via dessa maneira. Então eu comprava. Na realidade, tudo que tu queria eles era acabar com aquela dor, né? É verdade. Eu não achava assim, que se eu morrer eu vou encontrar com ele. Uhum. Não era isso. Eu queria acabar com aquela dor, eu queria acabar com aquilo tudo que estava acontecendo comigo, que é um egoísmo da gente, né, pastor? Sim. É um egoísmo. A gente não perceber as pessoas que nos amam em volta, a dor que a gente está causando, né? Mas... E uma palavra que a gente... nessa hora não tem. A palavra de Deus. A palavra certa, a palavra que a pessoa busca para te falar verdadeiramente. Mas você não pode fazer isso, você tem que deixar seu filho descansar. Mas você não pode ficar chorando desse jeito, você não pode ficar bebendo desse jeito, você vai se matar, vai matar seus filhos, vai matar todo mundo. Não é assim, não é isso que uma mãe ferida quer ouvir. Não é isso que uma pessoa ferida quer ouvir. Ela quer um acalento, ela quer um abraço, ela quer uma palavra. E nada melhor hoje, eu entendo, do que a palavra de Deus. Se eu tivesse tido todo esse apoio, talvez eu teria sofrido menos. Mas hoje também eu entendo que fazia parte do meu processo. Naquele momento também, qualquer coisa que viesse ao contrário daquilo que tu estava pensando seria uma agressão. É verdade. E aí é onde eu falo que talvez tudo isso fez parte do meu processo para eu estar aqui hoje, até mesmo falando da minha história, né? Sim. E então, não tinha jeito. Não tinha como eles ficar 24 horas comigo. As pessoas precisavam trabalhar. Claro. E eu gravava vídeo com faca. Eu era louca mesmo. Doida. Enlouqueci. Que deixando... gravado, que eles me perdoassem, mas que eu não aguentava mais. E pulei Ainda bem que eu morava no terceiro, né? Lá dentro o povo gritando. Meu Deus! Mas como a coragem eu fiz a minha família sofrer. Mas assim, era uma coragem que vinha ao natural ou tu sentia que era uma força, tipo, já aproveitava uma força maligna pra acabar com a tua vida? Tu sentia isso ou tu realmente era algo... Eu acho que era uma mistura da minha dor com o inimigo, porque onde a bebida está envolvida, o inimigo está ali. Não, com certeza. Né? Com certeza. O inimigo está ali. E a brecha ele tinha toda. Claro, certeza. Ele tinha a minha dor para usurpar, ele tinha a minha dor para brincar com ela. Sim, sim. E assim ele fez. Ele me fez enlouquecer, ele me fez passar vergonha, ele me fez ir para a delegacia, ele fez polícia ir na minha porta. Uau. Sabe? E eu mudei, porque o médico falou, tira sua mãe daqui. Vocês tiram ela daqui. Vocês querem ela viva? Tira ela de Brasília. O foco todo é aqui. Então, assim, não é que as lembranças vão acabar, mas as memórias. Claro. Cada canto que ela anda aqui, ela vê o filho dela. E eu via. Eu via ele dentro do carro me chamando. Então, eu atravessei correndo a pista, quase que eu fui atropelada na BR. Nossa. Eu vinha do trabalho, eu vi ele debaixo da árvore, o carro dele, que era uma ideia verde clarinho, encostado, aí eu vi ele me chamando, mãe. Aí quando eu olhei, estava lá o carro dele e ele. Onde? E aí eu dei um grito, me joguei assim, ali eu caí. Mas só que, graças a Deus, eu sou tão conhecida no meu setor de trabalho, que qualquer pessoa que passa ali me conhece. E aí me viram ali deitada. E me levaram, chamaram a Leidinha, minha chefe, chamaram o pessoal lá e me levaram e já me acudiram, aquela coisa toda. Eu sumia de casa, eu não posso... Eu tenho problema com o sol, então eu sumia de casa descalço. Foram me achar, eu estava dessa cor aqui, toda empolada.
me levaram para um shopping, que é aqueles socorristas, né? Sim. Me levou para lá, ligaram meu celular e ligaram para minha família, foram lá me buscar. E eu queria andar, na minha cabeça, eu queria ir até onde foi o acidente. E eu nunca fui. Depois, com o tempo, eu desisti disso, né? Porque a gente vai compreender. Então, eu procurei centro espírita para me falar, para conversar com ele, para ele me falar como que foi, o que que aconteceu, por que que ele estava atrás. Porque era uma coisa que eu me questionava muito, porque quando a gente viajava, ele nunca foi atrás de carro nenhum. Sempre ele era o cabeça. Ele sempre ia na frente. E qualquer coisa, ele parava, esperava. Entende? E por que que ele estava atrás? O que foi que aconteceu? E, assim, depois de um certo tempo que eu fiquei sabendo, ele vinha na BR, numa reta. Uma reta. Não tinha curva, não tinha nada para aquele... Não tinha frenagem, não tinha nada. Que, assim, foi um animal que passou na frente, teve uma freada brusca, nada. Ele simplesmente, numa reta, o carro dele saiu para outra pista, passou pelo canteiro, passou para outra pista, bateu no infeliz num trator, que uma hora daquela, eu não sei o que ele estava fazendo lá, bateu nesse trator, que o trator chegou a virar. E o combustível do trator é que fez o carro dele pegar fogo. Nossa. O motorista do trator teve um corte também bem feio, ainda disse que tentou, mesmo desnorteado, mesmo ruim, tentou tirar ele de dentro do carro, em chamas, mas disse que ele não esboçava mais nenhum tipo de reação. Ou seja, eu acho hoje, sei lá, são tantas perguntas sem resposta, né? Que ele pode ter tido mal súbito, né? Então, o carro foi sozinho, ele já estava morto. Ou na pancada ele já morreu, quebrou o pescoço. E não teve como... E aí... Mas eu imaginava a cena, sabe, pastor? Essa cena. Passou muitos anos dormindo comigo. Muitos, mas muitos anos. Por mais que eu punha minha mão na cabeça, no ouvido, eu me desesperava. E aí vinha assim, ele gritando, vinha ele pedindo socorro. Eu via ele todo queimado, todo rasgado, com a roupa, meu Deus, como que era ruim isso. E aí, o que eu fazia? Bebia. E brigava com meu marido. E a briga lá em casa era constante. Constante. Eu não era mais um ser humano. Eu era um bicho, porque eu avançava, eu gritava, eu não tinha mais condições de viver. E quando eu me mudei, fui para o Rio Grande do Norte, sem conhecer ninguém lá. Aí a gente vendeu, eu vendi meu restaurante. A minha filha já providenciou, que ela é contadora, providenciou tudo para que eu me encostasse pelo INSS. E eu fui para lá. Meu marido deixou também as coisas dele, ele trabalha no home office, deixou, nós fomos alugar uma casa lá sozinho. Ah, mas é pior. Aí piorou, por quê? Porque eu me sentia livre para fazer o que eu bem entendesse. Porque eu não tinha minha família perto para me condenar, para me julgar, para me acolher, para socorrer. Então foi bem pior. Foi bem pior. E aí eu vivia um dia de cada vez, achando, um dia eu estava bem, um dia eu estava mal, um dia minhas coisas estavam tudo no lugar, no outro dia eu estava tudo quebrada. E um dia eu quebrei minha cozinha inteira, que não sobrou nada em pé. Aí foi que o médico, que lá eu dei continuidade como psiquiatra, né? Sim. E aí o médico virou pro meu esposo e falou assim, infelizmente eu vou ter que internar ela. Ela já está num estágio que ela não consegue mais. Ela não é ela mais. Então, assim, pelas vezes que nós já atendemos essa mulher aqui tentando suicídio, eu não sei nem como é que ela ainda não foi. Aí meu esposo falou, eu não vou deixar, porque eu não conheço o Rio Grande do Norte, não sei como que é esse hospício, esse lugar de psiquiatra aqui. Vai que é um hospício. Uhum. E aí, ela fica aqui e não sai mais. Ele não deixou. E eu continuei lá, nesse inferno, porque eu vivi o inferno. Se o senhor não conhece alguém que fala que já foi no inferno e voltou, eu fui.
E nesse intervalo que meu filho faleceu, também faleceu meu genro. Um prédio caiu em cima dele lá em Brasília. Uau. O marido da minha filha, que tem um Rafael que só tinha ele. Então eu fiquei com 2 netas do meu filho e mais o meu neto. Nesse intervalo eu não tinha nem como dar apoio para minha filha. Eu não tinha nem como acudir meu filho, porque nem eu tinha força para isso. Então eu literalmente abandonei eles, né? E era assim, foi um atrás do outro. Uma tragédia atrás da outra. E eu não suportava. Para falar a verdade, eu não sei nem como é que eu estou viva. Estou porque Deus teve misericórdia da minha vida. E eu acho que Ele tinha realmente propósito comigo, porque... E nesse tempo que eu fui para o Rio Grande do Norte, que aconteceu tudo isso comigo, minha tia me chamou para passar uns dias lá. E meu esposo ia para Brasília para uns eventos, né? Porque ele tinha que cumprir a agenda de eventos lá na empresa que a gente tem de churrasco. E eu falei, eu não vou, então, eu vou para casa da minha tia. Então, comprei uma passagem e fui para Amsterdã. Fiquei 33 dias em Amsterdã. Foi bom para mim lá. Podia beber. Minha tia velha, não tinha quem saísse comigo para lugar nenhum. Então, foi bom para mim. Então, eu me senti... Não consegui tirar esse norte da bebida. Porque, na realidade, ele estava toda fuga. Era dessa forma que encarava? Era. A bebida era a minha fuga. Porque aí eu punha... Tudo que eu fizesse ali era bebida. Já falava que eu era louca mesmo, que eu estava louca. Então, eu estava louca mesmo. E nesses 33 dias que eu fiquei em Amsterdã, eu percebi, eu fumei, mas não bebi. Falei, então, Deus vai restaurar minha vida, né? Eu vou conseguir me erguer. Eu não posso morar aqui, mas eu vou tentar ser mais forte. E remédio, nunca deixei de tomar. E enlouquecia mais ainda porque eu misturava, né? O remédio Sim, controlado com a bebida. E era forte. E eram muitos remédios, não era só um, não. E aí eu voltei com 33 dias para Brasília. Eu não gosto muito de comentar, porque diz respeito a outra pessoa. Mas, infelizmente, a gente não pode quebrar, para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, a gente tem que falar da pessoa, da terceira pessoa, né? E voltei para Brasília. Fui direto de Amsterdã para Brasília, porque meu esposo estava lá. E de lá a gente ia para o Rio Grande do Norte. E eu, no meu mundinho, nunca percebi nada. Mas, quase 2 meses depois, a minha loucura lá, foi Deus que me mostrou algo, do nada, assim, eu nem sem saber qual era que senha, nem nada. Eu nunca precisei de senha, nunca mexi no celular do meu esposo, nunca mexi. Nunca precisei de senha dele, nem de cartão de crédito. Uma única vez nós trocamos cartões porque a gente ia para uma casa de praia lá no Rio Grande do Norte, na época de carnaval. E por causa de uma palavra de amigos de cachaça, o diabo botou muita coisa na minha cabeça. Então eu descobri a conversa dele com uma mulher lá em Brasília. Nossa. Aí, mais uma vez, eu achava que eu ia sair, eu já tinha tirado pelo menos o pezinho da lama, né? Aí eu caí de novo. E aí o senhor já pode imaginar quantas polícias foram na minha porta, quantas vezes eu fui para hospital. E eu pensava, o que adianta? Nada, todo mundo me trai. É amigos que eu esperava que me apoiasse. Pessoa que convive comigo, que vê meu sofrimento. E, ao mesmo tempo, eu falava também, quem quer conviver com uma pessoa dessa? Que pode morrer a qualquer momento, eu morrer, falar assim, pronto, ele matou, ou ele não aguentou mais, ou deixou morrer. Então, hoje eu também entendo do lado dele, sabe? Não falou nem que sim, nem que não, mas eu vi ali também, não tinha mais como, o tempo que eu estava em Amsterdã. Então, friamente, eu esperei passar as épocas de
de férias da minha filha que ia para lá, que a gente já estava combinada de ir para Fortaleza, para o Beach Park, para Jericoacoara. Ele não foi. Falei, comigo você não vai. Então ele ficou. Eu esperei, voltei, esperei o filho dele, porque nós temos filhos, né? Nós não temos filhos juntos, Sim. mas temos filho em comum, que foi criando, cresceram com esse amor, com esse carinho um pelo outro. Meus netos chamam eles de vó, de vô, os dele me chamam de vó. Então, a gente era uma família, né? Então, tudo isso foi destruído, assim, em menos de um ano e pouco. Tudo foi destruído. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não via saída. E quanto mais eu tentava sair do poço, mais eu me afundava. Quanto mais eu tentava, mais eu me afundava. E eu falei assim, não tem jeito para mim mais. Eu tenho que morrer. Para dar paz para mim mesmo, dar paz para as outras pessoas. A minha filha, qualquer telefone que tocava, para ela era um desespero. Para os filhos dele, a mesma coisa. Os dois se mataram lá dentro, ela se matou, né? E assim foi a minha vida, pastor. Até que depois de tudo que eu esperei, a minha filha passar as férias, porque Brasília é assim, né? Trabalha, tem só aquele prazo de férias, não tem outro. Aí tem que esperar mais um ano. Então, eu não queria ser causadora dela perder tudo as férias dela com esse meu problema. Não contei para ninguém, além de tudo que eu já passava. E aí, filho dele, foi a vez do filho dele em agosto, e eu passei setembro, outubro. Falei, eu vou para Brasília. Isso eu já estava dormindo separado. Porque eu ficava até de madrugada assistindo televisão. E aí eu já dormia ali onde eu estava, ou dormia no outro quarto. E a desculpa é, não queria te acordar. Mas eu já não queria mais mesmo. E eu falei, vou para Brasília. Mas para que você levar esse tanto de mala? Falei, porque vai que minha filha precisa de mim, não, eu vou. E nunca mais voltei. E de Brasília eu vim para cá. Porque a gente já tinha, antes de tudo isso, combinado uma viagem para cá, que a minha irmã veio, estudou Santa Catarina e achou balneário para ela, para a saúde dela. E aí a gente vinha para o Rio Grande do Sul, que é onde é a cidade natal dele, a família dele dali. A gente já está há 15 anos juntos. E aí eu vim sozinha. Chamei a minha irmã para fazer um cruzeiro. Minha irmã, vamos viajar comigo. Sei lá, eu estou precisando de... Mas, enfim, não deu certo, porque ela quis alugar o apartamento dela para negócio de temporada, essas coisas que eu nem sabia que isso existia. E eu fiquei aqui, pastor, em 3 meses aqui na farra. Bebia sem conhecer ninguém. Eu bebia, assim, que aquele telhadinho ali, quando os garçons me viam, já... Porque eu chegava lá de manhã, eu só saía de noite. Meu Deus. A hora que abria, eu já estava lá. E saía para os lugares, minha irmã falava assim, minha irmã, pelo amor de Deus, você está bebendo, fumando demais. Aí eu brigava com ela. Aí, por fim, eu falei, não dá certo eu ficar aqui na sua casa, não. Eu vou viver minha vida agora. E aí eu fui, nunca imaginei também, não sabia que existia esse negócio de você dividir apartamento com alguém. E aí eu conheci a moça que fazia unha, podóloga e tal. E ela tinha um quarto lá. E eu falei, uai, não sabia disso não, mas então vou morar com você. Aí ela, Maíra, se você quiser. Eu passei com ela 3, 4 meses. E aí eu conheci o dono do apartamento que eu moro hoje. Graças a meu bom Deus. Eu fui em algumas vezes nas igrejas aqui. Fui uma que usa um véu, fui numa outra lá perto, mas não me abria o coração, porque eu estava tão endemoniada, que eu acho que essa é a palavra, que lugar nenhum prestava, só os botecos. Destruída emocionalmente, né? Uma coisa acarreta a outra, né? Eu realmente estava destruída, não me importava se eu amanhecia o dia e se eu gastava. Eu aqui em 4 meses, eu gastei todo o meu dinheiro que eu tinha guardado. Eu tinha... E minha filha, mãe, a gente só ouve aqui, ela é minha contadora, só ouve aqui, é plim, 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 plim. Ó, cuidado, senhora, não tem nada a ver com o seu dinheiro, não, mas vai devagar, porque senão a senhora mais tarde a senhora vai precisar, né? Então, fora o meu salário, eu tinha isso guardado. Eu gastei 25 mil reais aqui em menos de 2 meses, 3 meses. Só com farra, pastor.
Só bebida. Só bebida. Minha irmã às vezes me acompanhava, mas ela não bebia, então ela comia. E eu tive muitos momentos bons aqui de lucidez, porque o depressivo, ele tem seus momentos de lucidez. Sim. Ele tem, porque a pessoa fala assim, porque a pessoa é depressiva, ela não conversa, ela não sai, não, ela conversa, ela sai. Só que ela tem aquele momento da ostra, o momento da loucura, né? E aqui eu continuei, pastor, e eu fui atrás de psiquiatra aqui, eu queria ajuda. Eu achava que a minha ajuda era terrena. Então eu procurei psiquiatra aqui, não consegui pelo público, que eu sempre paguei por lá, então continuei pagando aqui. Eu não deixei meu tratamento em momento nenhum, mas era misturado. Eu bebia, eu passava, gente, a noite ali naquela praia bebendo. E não era acompanhada com ninguém. Não era assim, dizer assim, porque eu tinha aquele monte de amigo, eu não conhecia ninguém aqui. Sim. Deus me colocou 2 pessoas no meu caminho que foram boas para mim. Às vezes até falava, oi, Iris, você bebe tanto. Não faz assim não, isso não. Minha filha está destruindo sua vida. E eu não queria, mas como era de fora, eu não brigava mais com a minha irmã, eu brigava. Sim. Né? Porque eu de casa a gente não quer ouvir. Uhum. E até que aí veio o quê? O câncer. Nossa, Iris. Meu Deus. Eu já estava morando sozinha já, nesse apartamento que eu moro hoje. Eu me mudei, arrumei, fui morar sozinha e ouvi a Rede Feminina. Aqui dentro de Balneário tem uma campanha muito grande, né? Graças a Deus, em relação a isso. E aí eu falei, nossa, tem tempo que eu não faço exame desde de Natal. Novembro de agosto de 2019, nós já estamos em 2020, quase final, vou fazer. O de mama? É. E aí fui buscar esse exame. Fiz, minha irmã foi junto comigo, mas quando eu fui buscar o resultado, eu fui sozinha. Que eu peguei aquele resultado, meu mundo caiu de novo. Falei, meu Deus, já não bastava tudo. Pensei comigo, né? Mas respirei. Falei, Senhor, se eu passei, tô viva até hoje, com tudo que eu passei pela morte do meu filho, por que eu não vou passar por isso? Eu vou passar. E vou passar sozinha, eu não vou falar pra ninguém. Eu vou ficar calada, eu vou passar sozinha aqui. E eu vou superar. Eu não derramei uma lágrima, pastor. Em relação ao câncer, não. E como a minha irmã conhece todo mundo ali no postinho, ela me viu e falou, nega, eu falei, Thelma, agora não, minha irmã. Agora não estou em condições de falar agora, eu preciso ver. Aí foi que a enfermeira falou para ela, vai atrás de sua irmã, porque o diagnóstico que ela teve aqui foi de câncer. Mas eu não atendi, eu passei uma semana dentro daquele apartamento. Mas Deus é tão misericordioso comigo, pastor. Ele foi transformando a minha vida aos poucos. Eu não sei qual foi a estratégia que Deus usou, mesmo eu sendo dessa maneira, mesmo eu estando dessa forma. Porque não foi assim, você vai entrar para a igreja e é agora que eu vou. Não. Ele foi me tratando primeiro antes de eu chegar. Porque quando eu fui para a igreja, eu já tinha parado de beber por mim mesma. Uau. E eu não estava com câncer quando eu parei de beber. Eu parei de beber no último carnaval que teve aqui antes da pandemia. Eu pulei carnaval, todos os dias do carnaval eu bebi até o de amanhecer. E era uma coisa assim que parecia que a bebida não me fazia mal. Eu tava assim, é igual quando... A gente acha, né, que tá igual quando eu tô conversando com o senhor aqui. Uhum. Eu bebi, era um poço sem fundo. É por isso que hoje eu percebo, eu vivi acompanhada de um maligno, né? Ele falou, me encostou aqui e falou, minha filha, você vai sim. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, porque em momento nenhum eu me vi toda cortada, toda ensanguentada. Eu já tomei mais de 100 comprimidos e Deus não me levou. E os médicos falavam, meu Deus, como é que essa menina resistiu a esse tanto de remédio, que é remédio de tarja preta? Eu tomava tudo que eu via pela frente, tudo que eu via, misturava, tudo quanto é remédio que eu via nas casas dos outros, eu pegava para juntar, para me morrer. E aí, quando veio o câncer, eu já conhecia a igreja que eu frequento hoje. Eu já tinha ido lá.
E eu gostei dali. Eu gostei daquela igreja, eu gostei assim, não sei, eu me senti bem lá. E eu já frequentava algumas igrejas evangélicas, eu gostava de ir. Eu só não era assídua, não era membro, não era frequentadora, mas eu gostava de ir. E então, eu fui umas 3 semanas depois do diagnóstico, eu fui lá e fui orar e fui pedir, Senhor, não deixe que eu caia novamente por causa dessa doença. Se o Senhor não deixou eu ir por causa do meu filho, que eu fui no fundo do poço, literalmente, o Senhor não me derrubou, o Senhor não me deixou, o Senhor não fechou minha cova. Então, que seja feita a sua vontade agora. Se for por isso, eu vou. E aí tinha lá um apóstolo. Ele gosta de sair do altar e andar no meio das pessoas falando. Benuti. Ele mesmo. E ele chegou no meu ouvido e falou assim: o perdão faz parte da sua cura, minha filha. Uau. E eu sempre fui tão incrédula que eu pensava assim: quanto será que esse povo está ganhando para eles falar ali essas coisas ali no altar, hein? Que foi curado, que ganhou isso, que fez isso, que aconteceu aquilo. Por que Deus nunca fez milagre na minha vida? Ele não deixou meu filho viver. Por que ele não salvou meu filho? Por que ele não desviou o carro? Então eu tinha... Me perdoe, pastor. Eu tinha raiva de Deus. Eu tinha raiva de Deus porque eu falava: Senhor, eu te entreguei meu filho. Toda vez que ele saía, eu falava: Senhor, leve e traga meu filho de volta. Na paz do Senhor, porque eu nunca frequentei, mas eu cria em Deus. Eu orava pelos meus filhos. E dizer para o Senhor que eu estou... Iris, você está curada da morte? Não. Mas eu tenho essa aceitação. Hoje eu sei das coisas que Deus... Como que é feito as coisas, mas dizer assim, você é conformada, Deus nos dá um bálsamo, né? É. Ele cura aquela ferida e ele te dá um bálsamo, ele te dá um remédio, sei lá o que acontece, que ele te cura da loucura, da depressão, ele traz você para a realidade e envolve você com o amor dele para te tratar. Então foi assim que eu fui... E aí eu busquei. E nesse tempo, não tinha como eu esconder da minha família mais. Porque minha filha ia chegar aqui dia 16 de dezembro e era bem o dia da minha biópsia. Então não tinha nem como eu estar em casa esperando por ela. Então eu fui obrigada a contar. E ela, no desespero, ela foi atrás do meu marido. Nem foi do pai dela. Porque eles dois são muito ligados. Meus filhos são muito ligados, os filhos dele, a gente é realmente, mesmo não sendo mesmo sangue, mas todo mundo é muito amoroso com ele e vice-versa com a família. Aí ele chorando, disse que ele também ficou no desespero e tal. E no início eu não conseguia nem conversar com ele, não. Mas com o passar do tempo a gente foi ficando mais. Teve o casamento da minha neta. Minha neta falou: vó, eu não vou deixar de convidar meu avô. Ele, para mim, ele representa meu avô. Claro. Eu falei: minha filha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou para Brasília, você pode convidar, eu fico do lado dele, tranquilo. Nós não somos inimigos. Hoje não mais. Sim. E aí, ele me liga que vinha para cá. Eu falei: para cá você não vem, não? Nem, mas não vem mesmo. Porque quem vai te cuidar sou eu, porque a Roberta não vai sair do emprego, ninguém vai... Eu falei: a Roberta não vai sair, minha filha, porque você, a estrutura que você tem em Brasília, você não acha aqui, mas nem procurando como se fosse agulha, nem não acha. É diferente. É, minha filha, ela é contadora de uma multinacional, sabe? Ela tem a vida dela. O meu neto estuda há anos no mesmo colégio. E assim, ela tem a vida dela estruturada. Sim, sim. Eu não ia, por isso que eu não queria contar. O meu filho lá também, o Darlan com a vida dele, eu não podia destruir mais uma vez a vida deles. Entendi. Na minha cabeça era sim, isso. Sim, sim. Quer destruir, tirar você do seu mundo e vir para um lugar onde você não conhece ninguém, não tem trabalho, não vai nem ganhar nem até essa parte do que você ganha. É por isso que eu não queria contar. E aí, depois que esse apóstolo falou isso no meu ouvido, pastor, foi como se Deus tivesse mandado um recado para mim: perdoa teu marido, porque quem vai cuidar de você é ele. É ele que eu quero do seu lado. Você tem que rever também os seus defeitos. Isso veio na minha cabeça.
Olha tudo que você fez, olha tudo que esse homem passou, olha tudo isso, olha, bababá. Você tem certeza? Porque eu nunca vi e nem ouvi, e nunca, nem no meio da nossa família, nem no meio dos nossos amigos de Brasília, nada, nunca vi nem falar nessa pessoa. Nem foto, se tinha, meu Deus, ou talvez tenha até sido aqui, mas eu não quis ouvir, porque eu estava tão perdida dentro de mim que para mim eu queria mesmo era sumir dele. Então eu vejo que isso foi para mim. Foi mais uma fuga, né? É o que eu queria mesmo. E aí eu pensei, falei, Senhor, será que eu tenho capacidade para perdoar tudo isso? Vou viver aquele mesmo inferno. E ele bebe agora, ele ainda bebe. Não, Deus, não quero. O senhor não pode estar falando sério comigo, não. Isso é desse jeitinho que eu estou falando com o senhor, pastor. O senhor não pode estar falando sério. Eu não sou nem da igreja. O senhor manda falar isso para mim, que nem da igreja eu sou. Eu não conheço nem a tua palavra. E eu falava assim, eu não conheço nem a tua palavra, nem te conheço. Por que você está mandando eu perdoar? Se meu filho fez alguma coisa de errado, você não perdoou ele? Você levou, você matou meu filho? Tudo isso vinha na minha cabeça. Tudo isso. Mas aí eu fui me curando. E eu busquei também, né? Eu queria sair daquele inferno, pastor. Eu queria sair daquele mundo que não me pertencia, porque eu sei que não me pertencia. Eu sou outra pessoa. A Iricélia é uma pessoa totalmente diferente daquela que eu me via. Eu sou a que eu sou hoje. Brincalhona, que corre atrás das coisas, humana, solidária com todo mundo, alegre, com defeitos que todo mundo tem, que fala pelos cotovelos, que você vê que o senhor não está nem falando nada. Não, mas é impossível falar. Então, eu fui procurando a cura. Aí eu fui para a casa de Siloé, eu fui fazer resolução, eu fui fazer restauração da alma. Passei a frequentar mais a igreja e ali eu fiquei face a face com Cristo. Ali foi que ele me mostrou o quão ele foi misericordioso comigo, o quanto que ele me cuidou todos esses anos. E eu percebi que tudo era um processo. Até talvez hoje, até a morte do meu filho era um processo para que eu curasse a minha família inteira, porque eu já vim de uma família bem desestruturada, nunca tive uma família de pai e de mãe cheia de amor, de irmãos, eu não conheço vó, não conheço avô. Então a minha família, a minha vida sempre foi muito difícil. Eu criei meus filhos praticamente sozinha. Praticamente sozinha. Eu fui a mãe, eu fui o pai, eu fui a irmã, o irmão deles. A tia, o tio. É tanto que hoje eu sinto a minha filha lá. Mas ela tem uma estrutura financeira boa. Então, tem ela pode vir. Eu também posso ir, né? Mas ela também é sozinha, ela e meu neto. Então, eu peço desculpas. Que é difícil não falar e não chorar, não, porque eu achei que eu ia contar a minha história, que eu não ia me emocionar, que eu não ia sentir. Mas, para mim, ainda é impossível não falar tudo que eu passei, não com dor, mas sem ter essa gratidão por Deus, de todas as coisas que eu passei, né? E todas as covas minhas que Ele fechou. Então, Deus tem um propósito na minha vida. E eu falo assim, olha, se eu tiver a oportunidade de levar para os 4 cantos, para uma mãe que perdeu o seu filho, para uma pessoa que por qualquer um outro motivo se identifique com a minha história, que tenha se envolvido com droga, graças a Deus eu nunca me envolvi, mas tem pessoas que também se envolvem, né? Que é essa fuga que procura. Eu procurei a bebida, porque eu já tinha acesso a ela. Né? Então, eu me aprofundei na bebida de uma tal forma que eu achava que eu nunca ia sair de lá. É que o alcoolismo, ele é tão complicado quanto a droga. Por quê? O alcoolismo, ele que nem você falou, você gastou 25 mil em 2, 3 meses. Ninguém parou lá para te apontar o dedo. Porque a sociedade, ela não vai te apontar nunca o dedo.
Por mais que eles olhem, eu estou dizendo não os de dentro de casa, mas os de fora, né? Porque você está num ambiente onde você pode pagar. Você está num ambiente onde tem estrutura. Então as pessoas olham muito mais aquilo que você tem superficialmente do que propriamente o que você está fazendo contigo mesmo. Então é muito mais difícil a pessoa se tocar e geralmente a gente se ligar assim, não, eu realmente estou no fundo do poço, é porque quando chega no estágio do alcoólatra entender que está no fundo do poço ou que está na beira do abismo, é quando já quase perdeu tudo mesmo. Tudo que eu digo tudo. Né? E é diferente da drogadição. A drogadição ela já é um contexto que se alguém agora vê alguém com um saquinho de latinha atrás e um cachimbo na mão circulando ali na Atlântica, todo mundo vai observar. Esse aí já era, esse aí acaba com a vida, esse aí... Sim. Então é diferente o contexto. Então eu já vi muita gente. Eu fiquei à frente da comunidade terapêutica lá durante um bom tempo, junto com o Marcelo, pastor Davi, e a gente via sempre um contexto do alto padrão, da classe média para alta, entendeu? Que procurava ajuda dentro do alcoolismo do que propriamente da classe média para baixo. Sei. E era unânime o que eles falavam. Eles sempre diziam assim para mim, pastor, eu demorei a entender porque eu precisava me enterrar em algo, mas ao mesmo tempo era normal para todo mundo. Porque a bebida hoje é como se fosse... Você está vivendo na sociedade, você tem dinheiro para pagar. É isso aí. E Deus é tão bom que, assim, eu nunca fui de lugares, tipo... boteco de esquina, né? Sim. Então é por isso que eu gastei muito, porque Sim. eu ia nos melhores que tinha aqui. Aham. Eu gostava de andar nos melhores lugares. E assim, você não percebe. Você Claro acha que que não. aquela vida é uma vida boa. Ninguém conhecia a minha dor. Aham. Então eu podia beber à vontade. Eu pegava meu... Deus é tão bom que todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus. Todos os dias. Porque... era para mim ter sido aliciada para droga, porque a bebida para ele é um tapa. Mas não conheci ninguém que tivesse esse nível, graças a Deus. Olha para você ver, o tanto que Deus me livrou. Era para mim ter conhecido alguém aqui que eu não tinha amizade com ninguém, ter conhecido algum homem ou alguma outra pessoa que levasse meus... Porque eu pegava meu cartão, eu dava meus cartões para os garçons, para eles fazerem. Então é por isso, eu fui roubada também, sabe? Meu cartão foi clonado várias vezes aqui. Então, assim, é muito livramento, pastor. Muito livramento. De toda a minha trajetória, tem o dedo de Deus. Porque eu passei por tudo isso. Ele permitiu que eu passasse. Mas ele não permitiu o pior que acontecesse, porque eu podia me envolver com alguém que me levasse para dentro da casa dele, me estuprasse. Sim. Alguém que fizesse um mal muito grande comigo, como eu vejo falar aí que fulano foi enterrado na praia. Nada disso aconteceu comigo. E olha que eu estava querendo morrer. Eu já entrei na mar adentro aí, que me tiraram de lá. Alguém percebeu que não estava normal, e a menina mesmo... o namorado dela junto falou assim, a Iris tá indo? Ela tá indo. Aí quando ela olhou, falou assim, meu Deus, ela já sabia do meu histórico. Aí foi que ela pediu para me tirar lá dentro, eu já estava indo mesmo aqui na Praia Central. Nossa. Então, assim, são muitas coisas. E eu fui buscando. E eu fui me aproximando de Deus, e Deus foi me curando, Ele foi me mostrando os lugares, Ele foi colocando as pessoas. Tive decepções na igreja? Tive. Todo lugar a gente tem, né? Porque às vezes você acha que porque é numa igreja não tem panelinha, não tem... Tem. E não era o meu momento de ver isso. Sim. Né? Não era o meu momento de ver. Mas tu já tinha passado por tanta coisa, isso era o menor dos teus problemas. Não era o meu momento de ver isso, mas vi. Mas Deus é tão bom que pelo meu histórico e pela minha maneira de ser, Ele não deixou que eu... solta pó, e eu resolvi isso. Vou sair. Mas não saí da igreja. Saí do... convívio.
Então, assim, pra minha personalidade era botar a boca no trombone. Aham. Mas Deus já estava praticamente curada. Uhum. Eu estava praticamente curada. E hoje eu falo para o senhor pastor que quem não tem Deus, quem não buscar Deus enquanto é tempo, a vida lá fora é só uma ilusão. A bebida, o cigarro, a roda de amigos, de música sertaneja, que era o que eu vivia, isso é ilusão. Porque quando eu cheguei no fundo do poço, não tinha ninguém da bebedeira lá do meu lado. Não tinha ninguém para me levantar. Não teve ninguém para chegar e falar assim, Iris, tantos momentos bons a gente passou e esse aqui eu vou te ajudar, minha amiga. Sabe? Ninguém que eu digo assim, porque claro que tem eu tive. Sim, sim, sim. Né? Mas a maioria que vivia dentro da minha casa bebendo, fumando e cantando, 2 dias lá comendo, bebendo, não. Mas já era uma coisa, é um pouco cultural daquela região também, né? A função de sertanejo, aquela coisa de ajuntamento, né? Então já é uma coisa enraizado já, né? E eu acho que aqui foi o lugar perfeito que Deus me trouxe, porque aqui não tem isso. Não. Se você tem uma visita na sua casa, vamos almoçar, vamos fazer um churrasco, acabou ali, tchau, tchau, vai pra casa. E lá em Brasília, não. Tem vara à noite na casa da gente. Acabou uma caixa, traz outra, junta, pega, vai buscar mais outra, e música, e vamos fazer panelada, vamos fazer carreteiro, e põe churrasco, e põe pica, e assim vai. Tem gente que passa até o final de semana todo. Uau. E aqui é diferente, é uma cultura diferente. A pessoa vai lá, almoçou, deu uma certa hora, tchau, benção. Você conheceu ali, vamos na praia, vamos, tchau, você para sua casa, eu para a minha. Eu achei estranho. E assim eu aprendi a conviver dessa maneira aqui, sem sentir falta. Porque eu já estava sozinha no meu mundinho. E ajudou. E muito, e muito. Eu já estava sozinha no meu mundinho. Então isso não me fez falta. Não me fez falta. E quando eu aceitei que meu esposo viesse, como amigo, ele ficou num quarto e eu no outro. Mas Deus trabalhou de uma tal forma, pastor, que eu nem vou me alongar, que eu acho que o senhor também tem sua hora. Fica à vontade. Olha, o senhor viu tanto que Deus é bom o tempo todo. Aí, meu marido parou de fumar no retiro do ECC. Meu marido parou de beber. Nós nos casamos. Mas e, me conta, tu resolveu, aceitou fazer o retiro do nada, assim? Sentiu no coração? Não, na verdade eu buscava a cura, né, pastor? Eu buscava a cura. Então, tudo que dizia, que eu ouvia, eu absorvia muito a palavra dos pastores e os aconselhamentos ali, e eu falei assim, eu preciso me tratar, então eu tenho que buscar mais a Deus. E eu falava bem alto assim, Senhor, eu quero te servir verdadeiramente, não é com falsidade, não é com pela dentro aqui fora. Eu quero te servir verdadeiramente. Eu já não bebia mais, eu fumava. Sim. E eu falei assim, mas é com verdade, se for pra mim, tá, eu não quero. E aí eu fui buscando, aí teve o negócio do retiro. Aí eu fui pras Valentes, fui pras Casas Siloé, fui fazer a resolução, fui pras Curadas, fui pra... Tem outro lá também, que é a... Restauração da Alma. E assim, e fui buscando. Aí fui me envolvendo no ministério, em outro, é tanto que lá na igreja não tem quem não me conheça. Porque além de você estar achado que fala demais, e eu sou assim muito extrovertida, e eu voltei a ser eu mesma. Que bom eles. Eu voltei a ser eu mesma. Deus me resgatou, Ele me tirou da lama, Ele me tirou do fundo do poço, Ele me levou para o lugar certo, porque eu fui em outras igrejas, mas não abriu meu coração assim para... Eu acho que é o acolhimento. Sim, sim. E hoje eu já visitei, né? Porque eu tenho um trabalho do Adoraste, que eu faço parte, que a gente se apresenta em outras igrejas, né? Então hoje eu percebo que tem um leque de oportunidades que eu poderia ter procurado. Claro. Né? Que alguém poderia ter me direcionado, mas o meu mundo não era... Né? Era para ser lá mesmo. E aí quando eu ouvi lá do pastor que era para perdoar, eu falei, meu Deus, não é possível, eu vou viver tudo aquilo de novo. Não, quero não. Mas Deus trouxe. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque Ele sempre cuidou muito bem de mim, sabe, pastor? Eu fui tão bem cuidada, meu tratamento foi tão humanizado, foi tão... O que meu marido passou, só eu e ele, não sabia limpar uma casa. Só nós dois, minha irmã comprou o problema dela lá também, e estava em Brasília. E
sofria junto comigo, chorava junto comigo, e eu pude perceber quanto amor ele tinha por mim, e eu não enxerguei. Eu não via, né? Porque passar por tudo que ele passou junto comigo, aguentar todas as coisas que eu fazia. Cadê a mulher? Tá num boteco bebendo e cantando. Cadê a mulher? Sumiu. Cadê? Tá no posto de saúde que tentou se matar. Chegar em casa, o que aconteceu? Polícia na porta porque a quebradeira foi grande. É difícil, É que né? chega um momento que do problema emocional começa a passar para vexame, né? É. Do problema emocional se cria uma brecha para o inimigo feroz, que é tudo isso que a gente passa. A vergonha, a humilhação, o vexame, né? Eu acho que a gente chega no pior do que você pode imaginar que o ser humano chegar com polícia na porta. Eu acho que é o pior, né? Porque vizinho não sabe o que está acontecendo na sua casa. E nem sabe da tua história. Não sabe da minha história, né? Você chega em às vezes você pega um médico que ele trata o que tenta suicídio com carinho, mas outros não. Ele enfia a mangueira abaixo. Então, isso aqui me rasgava tudo. Ele não quer nem saber. Tentou se matar, não morreu não, peste. Então, sabe, é bem isso. Eu passei por isso também. Pastor. De tentar tirar minha vida, enfiar um cano no nariz e sair todas as cápsulas pelo cano. Meu Deus. Porque eu tinha uma vida de drogadição, né? E antes de encontrar Cristo, eu não via saída também. Eu não conseguia sair de algo que não pensava, cabia na palma da minha mão, mas que me movimentava, que nem fosse uma marionete. E eu não aguentava ver a cara do meu pai e da minha mãe de desespero, sabe? Desespero, assim, de esperar a qualquer momento uma ligação. Eu vivia o que a senhora viveu de uma forma diferente. Na realidade, eu fui escravo muito tempo da droga. Escravo, porque existe uma grande diferença. O que é escravo é aquele que gosta do negócio. Porque o escravo, ele tenta, mas ele não consegue. E cada vez que ele tenta, ele se torna mais escravo sem ele perceber. E então chegou um momento que eu disse, não, eu tenho que acabar com a minha vida, não tem como. E eu tentei inúmeras vezes tomar os remédios e não conseguia. Sempre quando dava alguma coisa, meu pai do nada entrava na porta, me pegava. Um dia meu pai do nada entrou dentro da porta, eu já estava entrando em colapso. E ele desceu comigo nos braços do quarto andar de escada. Não sei de onde arrumou força. E nesse dia foi onde eu estava mais lúcido, porque geralmente eu chegava no hospital, eu já chegava já nem vendo nada, já em coma, assim. E nesse dia eu vi e quanto eu fui maltratado dentro daquele hospital, assim. Botaram um cano, assim, como se estivesse botando dentro de um terneiro, assim. E eu via saindo as cápsulas, assim, e ali eu vi o quanto eu estava no fundo do poço. Então, quando a senhora contou agora ali, eu tava lembrando de mim também. E é difícil. A senhora disse que vai demorar um tempo, né? Que não é assim do dia pra noite, não é mesmo. O caminhar com Cristo faz com que essas pequenas feridas, que ao longo do tempo parece que são gigantes, mas são pequenas por quê? Porque a profundidade ela não é tão profunda como a gente imagina. Elas são rasas. O que ele procura e ele não faz de imediato é porque aqui tem que mudar primeiro. Não adianta ele te dar um milagre se você não tem como absorver, se você não tem como... Entendimento daquilo ali. Entendimento para receber, né? A gente tem que estar preparado também, isso, espiritualmente, para receber aquilo porque que Deus senão quer. A mentalidade aqui vai estar sempre como ela estivesse profunda, e ela não está. Ela está rasa. Então, o que a senhora fez, e com certeza foi guiado pelo Espírito Santo, a senhora tomou a melhor das atitudes no momento que a senhora decidiu entender que precisava de ajuda. Esse é o primeiro passo. Porque daí a senhora procurou, Deus foi conduzindo a senhora, casa de Soloé, restauração, lá não sei aonde. Quando a gente entende que a gente não é um incrível Superman, que a gente é falho, que a gente precisa de algo muito maior do que a gente, e principalmente a gente não faz nada com as forças do nosso braço, as coisas mudam. Que quando a gente está nessa situação, pastor, a gente acha que
A gente é tudo. É. Que você está vivendo é o melhor. Aham. Sabe? Porque não conhece Deus. Não tem Deus no coração. Não é o melhor. Não é o melhor. E eu falo que Deus foi me tratando aos poucos. Porque eu acho que se ele tivesse me jogado dentro da igreja de uma vez, eu não teria ficado. Por que eu não teria ficado? Agora eu vou contar para o senhor. Porque o pastor Charles é a cara do meu filho. Uau! O pastor Charles é a cara do meu filho. Sério, mano? Eu percebi isso ano retrasado. Teve um ato profético lá na igreja de lavar os pés e todo mundo em volta da igreja. Então, ele fez um movimento e ficou assim de perfil. Quando eu olhei, afastei assim um pouco, meu marido está passando mal. Falei, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, olha para o pastor Charles. Aí ele olhou e falou, nossa, a cara do Denison. Me arrepio todinha. Aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, como que esse homem parece com meu filho? Aí, não satisfeito, chamei minha irmã. Falei, Thelma, presta atenção no pastor Charles. Aí ela olhando e falou assim, nega, mas como parece com o Denison? Então, assim, quando ele tá de perfil, quando ele tá de costa, o tamanho, a maneira. Tem hora que ele tá pregando a palavra lá, que eu olho assim e eu falo assim, meu filho. Falei, meu Deus, como é que parece com meu filho? Gente, parece demais. E se eu tivesse visto isso no início, eu não tinha ficado. É. Eu não tinha ficado. Porque a dor era tão grande que eu ia pensar que eu estava vendo o capeta na minha frente. Que o cão estava me mostrando aquilo. Sabe? E hoje não, eu percebo que tem uns traços do pastor Charles, a semelhança dele. Ia dar uma repulsa em vez de... É. Então eu não teria ficado. E o que me fez ficar nessa igreja foi esse presbítero, o Sérgio Belucci. Quando ele falou aquilo ali, eu falei assim, eu pensei comigo... Eu fui ainda pra ele, eu falei assim, minha irmã, você falou pra alguém aqui que eu tô doente? Ela, nega, pelo amor de Deus, quem me trouxe na igreja foi você. Primeira vez que tô pisando pé aqui, foi você que me trouxe. Aí eu falei, é mesmo, como é que o senhor me adivinhou? Ela, Célia, minha filha, você não entendeu ainda o que é o agir de mover de Deus. É. Porque minha irmã é... Ele é muito usado, aquele homem. Minha irmã é evangélica e ela é assim... Orava tanto por mim, ela falava assim, Deus ainda vai te usar muito, minha irmã. Eu falei, ai... Ela passava horas orando quando eu ia sair. Eu falei assim, meu Deus, onde é que você arranja tanta oração assim? Ele te ouve até, pelo menos? Ela falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, como é que Deus vai falar com a pessoa, Thelma? Me fala, como é que Deus fala com você? Que mentira danada é essa? Eu era assim, pastor. Eu achava que as pessoas que falavam seus testemunhos eram pagos. Eu achava que eles eram pagos. Eu achava que a pessoa estava lá na frente. Quem? Aqui tem... Igual passou o Belucci, né? Fazia. Eu falava assim, já combinou com o cara. Tu acredita? Ele já combinou com o cara, com as pessoas ali. Ó, na igreja você fica ali no meio. Eu era assim. E aí, quando esse homem falou aquilo para mim, eu falei, Deus, agora eu creio. E aí eu continuei indo na igreja, estou lá até hoje e assim... A volta com o varão. Tantas milagres. Ah, nossa, essa Quando eu fiz a resolução, eu falava assim, eu falava para todo mundo, não quero. Como é que é o nome dele? Marco Aurélio. Marco Aurélio. E ele veio, pastor, e me cuidou com tanto amor, com tanto carinho, e demonstrou todo o amor que ele sempre teve por mim. E aí ele saiu do... Ele fazia assim, vamos assistir filme, porque nós amamos. A gente adora filme, né? Uhum. Vamos assistir um filme? Eu falei assim, não gosto desse sofá. Não, a gente pode assistir aí no quarto, tem problema. Aí eu punha um negócio assim e deixava ele deitado assim do meu lado. E eu ia para a igreja, ele me deixava na igreja e ia pro bar. Agora? Quando ele veio, né? Porque ele bebia. Ele tava bebendo ainda. É. E eu fumava, eu não bebia, mas eu fumava. Mesmo com câncer, eu ainda... Aí eu pedi, Senhor, e eu dentro da igreja, Senhor, me tira, o Senhor sabe que eu tenho problema no pulmão. Uhum. Me tira esse cigarro. E assim, quando eu percebi, eu já nem fumava mais. Sim. Não, eu nem fumava, nem bebia, não me fazia falta farra, nem nada. Eu já vivia minha vida tranquila. Onde eu moro... É o natural, né?
Eu já vivi a minha vida tranquila onde eu moro, sem farra, sem bebida, sem cigarro, sem amizade. Eu morava sozinha e eu era feliz. E tudo aquilo Deus curou, tudo aquilo Deus me tirou. Aquela dor, aquele desespero, aquela maldição que eu carregava. Parece que todas as coisas que aconteciam na minha vida desde que eu nasci se juntou com a morte do meu filho e a coisa me segurou ali. Sabe? Não sei se você está me entendendo. Sim. Parece que o mal me segurou ali e quanto mais eu tentava sair, mais ele me derrubava. Quanto mais eu tentava sair, mais ele me derrubava. Mais eu levava outra paulada, aí ao invés de eu... Veja, eu ia de novo para o fundo do poço. Aí aqui eu falei, não, eu não volto mais. Eu não volto mais. Bebida, eu não ponho nunca mais na minha boca. Eu não vou fumar mais. E agora eu vou caminhar com Cristo. Eu quero conhecer esse Cristo que falou no meu ouvido. Porque se ele foi capaz... Aquele homem falou que o perdão fazia parte da minha cura de anos, ele não conhece a minha história. Então é verdade, então Deus existe. Então o Senhor tem que se mostrar para mim. Então o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que fazer a minha vida voltar ao normal. Eu quero ser feliz. Eu quero quebrar essa maldição toda que vem da minha família toda. Porque a minha família, a minha irmã é separada, outra viúva, sabe? E é uma vida de briga. Foi desde quando eu era pequena, era aquela vida de briga, que ela nunca foi de felicidade, pastor. Nunca foi, assim, totalmente de felicidade, de amor, igual eu vejo muitas famílias que se reuniam, e era aquele amor, não, se reunisse na minha família, tinha que tirar as facas. Uau. Era. Minha família, minhas irmãs, era assim. Todo mundo estava... Quando minha mãe faleceu, todo mundo se distanciou de uma tal forma, e aí... Depois do meu filho, então, ninguém se encontrava mais. Porque todo mundo me olhava, a louca. Podia, a qualquer momento, eu avançar nelas. Qualquer momento, quebrar minhas coisas aqui dentro de casa. Qualquer momento, sair uma briga, sabe? Então, as pessoas foram se afastando de mim, na verdade. Porque também, o inimigo não quer você perto de quem possa, talvez, te ajudar, né? E É aí, muito mais isso... algo superficial também, né? Sim, e é uma vida de ilusão, é uma vida que não preenche. Hoje nós não temos amigos, a não ser as pessoas da igreja. Uhum. Nós não temos amigo de farra, nós não temos amigo para de bebedeira, só nós dois. E nós dois somos felizes e a gente vive feliz. E Deus foi abençoando a vida da gente de uma tal forma que ele, 50 anos que ele fuma. Nunca imaginei na minha vida ele dentro de uma igreja evangélica. Nossa, que mano. Ele fazia brincadeira. Quem que não quer 10%? Eu vou abrir uma igreja. Dou 10% de desconto no dízimo. Quem que não vai querer a igreja da última chance? Da última chance. É. O nome da minha igreja vai ser essa. Então ele fazia brincadeiras. E quando ele me deixava na igreja, nunca pediu também, né, que eu fosse. Ele ia pro bar. E no início eu começava a bater boca. Eu falei, não, eu tô aprendendo na igreja, não é isso. Eu vou orar e pedir a Deus que se ele trouxe ele para cá, não foi para mim sofrer tudo que eu... Não. Eu não vou voltar para aquela vida que vai me induzir também ao erro. Porque teve um dia que eu tive vontade também, sabe? Falei, não, o senhor tem que transformar ele. E aí, eu fui para as Valentes, ele foi me levar, filmou, ele foi me buscar, ficou na igreja, já escutou. Aí tinha uma vigília em Blumenau, ele foi, falou, vou ficar no carro. Não ficou, foi para dentro. Eu falei, não vai parar, ele vai toda hora sair para fumar. Não fumou. E aí eu acho que Deus foi tocando o coração dele. Aí um dia ele foi pro culto. E foi pros corajosos? Foi. Aí ele foi pro culto, pastor. E aí nós saímos, ele foi no coral. Eu falei assim, ele gosta de cantar, né? Porque cantava na noite. Eu falei, ele gosta de cantar. Então, vou ver se eu consigo colocar ele no coral. Eu venho, vou incentivar. Vai tocando o coração. E aí começou, ele indo, foi fazendo amizade. E um dia tinha uma reunião, ele entrou dentro da igreja à noite, depois do coral. E ficou ali. Eu fumava e ainda bebia. E aí o pastor Beto Sim. começou a orar, né? E começou a orar para ele sentado ali, que ele estava só me esperando lá no fundinho. Ô, meu filho, chega mais para cá. E começou a orar e perguntou se ele queria aceitar Jesus. E ele falou que queria. E aceitou e começou a ir para os cultos comigo.
e começou a ir para os cultos. E, de repente, nós dois programamos nosso casamento, porque a gente só via junto. 15 anos, 13, né? Uau, que top. 12 anos, aí nós programamos nosso casamento, casamos no civil, casamos no religioso lá na igreja. Que top. E ele foi para os Corajosos. E nós fomos para o SCC, e ele parou de fumar. E ele parou de beber. E é só bênção na nossa vida, eu e ele. Que top, mano. Que top. E eu agradeço todos os dias a Deus por Deus ter resgatado tudo isso. Até meu casamento ele restaurou. E eu estendo isso aos meus filhos, porque eu oro e peço muito para Deus, Senhor, eu não estou lá, eu tenho 2 filhos, eu tenho meus netos, a minha família. O Senhor sabe que eu não posso ir a Brasília. Eu vou, mas eu não fico lá muito tempo, eu não gosto. Já me dá assim, uma ansiedade, uma coisa. E é cuidado de Deus, pastor, porque eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Nem do INSS eu nunca saí até hoje. Deus me cuidou até no financeiro. Mesmo sabendo que o dinheiro me levaria a fazer as coisas que eu estava fazendo. E o câncer foi muito difícil para mim, porque eu tive problemas, não fechava cirurgia de algumas horas, passou muitas horas. Abriu isso aqui, ficou um buraco que parecia um músculo assim para fora. Eu precisei ficar 6 meses fazendo tratamento no CRM, que é aquele que cuida de feridas de diabéticos e tudo, para poder fechar isso aqui. Foi 6 meses de muita luta. Mas Deus já tinha me tirado desses vícios, Deus já tinha curado a minha alma, Deus já tinha curado o meu corpo. Era necessário tudo isso para que hoje eu também possa dizer para essas mulheres que têm câncer, que está passando por esse processo, ou que tem alguém ao lado que esteja passando por esse processo, que nada disso é para a morte. Amém. Nada disso é para a morte. É um processo que, às vezes, a gente precisa passar para a gente evoluir, para a gente ter um encontro com Deus, para a gente saber que nunca é tarde, que Deus está aqui para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, em toda e qualquer tribulação. É só Ele que nos salva. É só Ele que nos cuida. Amém. Não é o povo lá fora. Né, pastor? É Deus, é Deus, é Deus. Sempre foi Ele, nunca é sorte. Ah, porque eu tive uma sorte tão grande. Não, sempre é Deus. Sempre é Deus. Eu faço umas devocionais no meu TikTok e eu falo assim, eu nem sequer sabia orar. Eu falava na igreja, mas por que vocês estão me chamando para fazer isso? Eu nem orar sei. E eles dizem, não precisa saber orar. Não precisa saber orar. Abriu a boca, agradeceu a Deus, você já está orando. Você falar com alguém, um acalento, uma palavra amiga, você já está orando. Você já está cuidando, porque você está curada. Eu era tão estranha que no Outubro Rosa, com o prefeito, com tudo lá na Rede Feminina de Combate ao Câncer, onde eu fui direcionada, cuidada. É na Casa Rosa também, ali, né? Todo mundo de rosa e eu de preto. Por isso eu tiro como que estava o meu coração. Verdade. Todo mundo de rosa e eu de preto. Ninguém me apontou o dedo. Ninguém me excluiu. Tirei foto com todo mundo me compreendeu. E assim, aqui tem muito recurso para tudo. Tem. Para o espírito, né? Para o físico. Tem tantas igrejas boas que te acolhem. Hoje, eu visitei algumas também que me tocou muito, mas a Luz da Vida foi onde eu comecei, onde Deus se revelou para mim, onde meu marido, eu me converti, meu marido se converteu, onde eu me batizei, onde eu me casei, né? Então, assim, é para a honra e glória do Senhor, não existe lugar. Ele está no coração da gente, né? A gente tem que buscar, né? E esse lugar, Iris, ele tem algo diferente, assim, porque o espiritual aqui é muito forte. Eu me lembro quando eu botei os pés aqui, a primeira coisa, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Ah, minha esposa também. E quando eu botei os pés aqui, Deus falou bem assim comigo. Usou um profeta para falar. Deus traz as pessoas aqui por 2 motivos. Um é para curar e o outro é para prosperar.
Só que Amém. naquele primeiro momento, quando a gente escuta prosperar, a gente já Imagina imagina... financeiro. Nossa, tá vendo esses mega prédios, É. carro do ano, carro de luxo, empresa. Nossa, Deus vai fazer um rebuliço aí, vai me... Só que daí, ao longo do tempo, ele é especialista em... Principalmente quando a gente está direcionado a escutar. A gente percebe que o prosperar na vida do cristão, ele é uma ausência da necessidade. Então, a gente é próspero quando a gente tem saúde. A gente é próspero quando tem um bom relacionamento com o nosso casamento. A gente é Confia, próspero quando os nossos filhos, eles conseguem... a gente consegue suprir a paternidade na vida deles. A gente é próspero... a prosperidade em volta... a palavra diz assim, buscar primeiro os reinos dos céus e o resto será acrescentado. Então, o resto, nossa, o resto pode ser milhões, mas a palavra diz, buscai o reino de Deus. Então, esse reino de Deus, ele é muito mais rico. Sim, porque vem um todo, né? A sua família, em primeiro Sim, lugar. O que é eterno. Eu hoje, quando eu vejo tantas coisas que Deus fez e quebrou mesmo aquele círculo que tinha na minha família. Eu pedi, Senhor, tantas coisas em relação à minha família que precisa ser consertada. Eu vejo o conserto de um por um agora. Vai alcançando a prosperidade. 2 irmãs que não se falavam, graças a Deus hoje se falam. Eram espinhos que era profundamente assim enfincado na nossa carne desde pequena. Então Deus foi tirando. Já tinham tirado de algumas e eu não enxergava. Eu enxergava só os defeitos delas, né? E hoje não. Hoje eu consigo olhar. Também passou por tantas coisas como eu passei quando era pequena. Passaram as mesmas coisas, né? E como diz na restauração da alma, a gente aprende isso, a gente passa por isso, né? Uhum. E você vai deixando para trás aquela bagagem feia. Porque a minha bagagem era muito feia, sabe, pastor? Desde que eu me entendo por gente, por não ter tido uma estrutura familiar. Então, você vai pegando aquilo. Uhum. E você vai... Então, eu já tinha essa... A morte do meu filho só foi uma desculpa para o inimigo me jogar. Não, eu já ia... É que nem você falou. São muitas coisas se nós for falar lá de trás. Porque essas raízes já estavam lá atrás. Exato. Já estavam lá atrás, isso aí é evidente. Então, eu me deixei jogar no buraco, porque eu poderia ter sofrido o luto, entregue meu filho a Deus, eu poderia ter escolhido crer em Deus como eu cria. Ao invés de me revoltar com Deus. A filha dele não tinha nem 15 anos. Eu falei, lá na igreja onde ele frequentava, eu falei, você não vai lá, que o padre lá vai celebrar uma missa, né? E ela falou, não, vó, eu não vou, porque ela é evangélica. E eu tenho 2 bisnetinhos, né, dela. E ela falava, vó, pelo amor de Deus, deixa meu pai descansar. Deixa meu pai descansar. Deus te deu ele até os 36 anos de idade, agora quem cuida dele é Deus. Tira aquelas coisas dele dali, para de ouvir Raul. Tira os capacetes, tira as coisas dele, pô. Enquanto a senhora estiver cultuando isso aí, a senhora nunca vai sarar e nunca vai deixar meu pai descansar. Eu bloqueei ela. Ai, como que quando a gente não conhece a palavra de Deus, como a gente sofre. As atitudes, né? As atitudes que a gente toma, totalmente atitudes erradas, palavras malditas, palavras fora do contexto de um cristão, que uma palavra pode salvar, né? Uma palavra pode salvar. Se eu tivesse ouvido a palavra da minha neta, eu não teria sofrido nada. Nem a metade. Não. Eu nem teria sofrido. Era só falar assim, Bia, me mostra esse Deus que você... Mostra essa calma, porque até então ela é filha, né? Falei, me mostra onde foi que você achou essa força toda, que era o seu pai, era seu ídolo. Como é que você consegue? Porque tinha certeza onde é que ele estaria. Mas eu também não via a dor dela. Sim. Eu nem sequer apoiei ela.
Ela também sofreu sozinha, mas ela tinha Deus no coração, então o sofrimento dela foi menor. Mas ela sofreu muito. Nossa, como é forte isso, né? Incrível, né? Ela sofreu muito. Claro, com mas certeza. assim, e sozinha porque não tinha avó, que era um pilar para ela também. Sim. Hoje a gente consegue falar sobre isso e ela fala para mim: vó, como eu sofri. Imagina. De ver você sofrendo, sem poder fazer nada e sem ter seu apoio. Eu perdi meu pai. A senhora perdeu seu filho, mas eu perdi meu pai, meu único pai. E a minha irmãzinha pequena. E a senhora não me deu apoio, eu não tive um abraço. Eu lembro, eu nunca dei um abraço à minha neta. Porque a revolta era muito grande. A revolta era grande demais, meu Deus. Ai, Senhor, muito obrigada. É só muito obrigada, é só muita gratidão por tudo que Deus fez na minha vida, pastor. Que história incrível, mano. Que história incrível. Às vezes a gente escuta um termo assim, né? As pessoas são forjadas no fogo, né? Literalmente você foi forjado na dor. Mas em cima de tudo isso, como Deus ele é maravilhoso, assim. Claro que hoje você já tem um entendimento e sabe que onde seu filho tá, de que forma ele tá. Mas até ter esse entendimento, muita água passou embaixo dessa ponte. Muita. Foi muito sofrimento para mim e eu causei muito sofrimento às outras pessoas e fui pedindo perdão. Só que eu acho que de repente, você já deve ter essa dimensão, né? Você já tá caminhando já há um tempo. A quantidade de pessoas que estão nesse exato momento com a mesma dor. Nossa! Quisera eu, e eu falo com Deus, que eu gostaria muito de... Ele tá me trabalhando, porque eu sou muito indisciplinada, né? De levar mesmo. De levar mesmo, assim. Mas não como eu estou falando com o Senhor, mas como com todas as palavras que eu quero conhecer dentro da Bíblia, para poder falar dentro da palavra o que eu queria ter tido antes. Porque hoje, falando para o Senhor, eu estou falando como um ser humano que sofreu e tal. Não dentro da palavra do Senhor, porque eu não a conheço direito. Eu só sei dos milagres e sei o que Deus fez comigo. Mas eu quero muito levar para muitas mulheres, para muitas pessoas, tudo que eu passei, e eu pudesse abraçar e falar: minha filha, sua vida não acabou porque você perdeu seu filho, não acabou porque você teve um câncer, sabe? Não acabou porque você passou vergonha, porque você foi humilhada, porque você foi excluída por causa das suas condições, porque você bebia, porque só quem pode compreender seu coração é Deus. Só Ele pode te julgar, mais ninguém. Ele já levou na cruz todos os seus pecados. E quando eu vim entender isso, pastor, é que eu acho que eu comecei a viver. Porque eu tinha muita culpa. Eu me sentia muito culpada de muita coisa. De não ter sido talvez uma boa mãe, por causa da bebida, de tudo que eu fiz meus filhos passarem, das noites e noites que eles não dormiram por minha causa, da vergonha que eles passaram por ter uma mãe que estava na delegacia, porque avançou, porque quebrou tudo, porque, sabe, tá no hospital porque tentou se matar. Não tinha paz. Hoje, meu neto, quando ele veio, ele quis conhecer a igreja. Ele tinha só 11 anos, quando ele veio, a primeira vez. E lá tem a salinha, né? Aí ele pegou e falou assim, eu falei: você é menina? Ele falou: não, vó, mas eu quero conhecer, né? Eu não sou a primeira vez que eu venho aqui. Eu falei: porque se você conversar com ele, você pensa que ele tem uns 20 anos. Aí eu falei: sim, é a primeira vez, então eu quero ir lá. Aí eu falei: tá, então vou te levar lá. Aí o pastor pergunta, né? Quem tá ali na salinha pergunta: primeira vez, você mora onde? Como foi que foi na igreja e tal? Aí ele pegou e falou. Fez todo mundo lá chorar. Eu sempre quis conhecer a igreja onde Deus falou com a minha avó. E transformou a minha avó para ser a avó que ela era e é hoje para nós. E a minha pequenininha também falou a mesma coisa.
Então hoje eu tenho orgulho de ficar e brincar e fazer todas as coisas que eu fazia com meus netos, que eu não fazia com meus filhos. E viver com eles e eles perceber que eles são seguros comigo, que as mães dele podem deixar comigo, que eu não vou enlouquecer, beber e largar, entende? E eu acho que antes eles pensavam, como é que eu vou deixar com a minha mãe se ela tá surtada, né? E assim, ele fala assim, vovó, como é bom ver você de volta. E isso não tem preço, é só gratidão, e na realidade isso aí só demonstra de uma forma natural o quanto o amor de todos por ti, né? De toda a família, ele né? Conta os dias, dos sabe, filhos, pastor, pra dos mim. netos, né? Na realidade esse amor sempre teve ali, né? Eu não enxergava, né? Porque eu estava doente. Isso. E assim, as pessoas ao redor também, muitas não sabem cuidar, né, pastor? Claro. Porque acha que... Não a minha família em si, Sim. filhos, né? Mas os de fora que convivem com essa pessoa doente, no meu caso, a bebida. É porque bebe. É barraqueira. Né? É muito mais o julgamento do que propriamente o coração, né? Sim, não sabe o que a história que vem por trás da bebida, a história que vem por trás da loucura, né? Que sempre tem uma história. Sempre tem uma história. Seja desde pequeno, que já veio carregando essa carga, ou depois de adulto, como foi o meu caso, que já veio, né? E muitas outras mães que não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com a dor de perder o filho, e aí ela se isola e adoece, e o câncer vem, porque é a dor que traz. Porque a célula cancerígena a gente tem, todo mundo tem. Mas o sofrimento e a dor, ela solta células a mais e causa doença, não só o câncer, mas toda uma doença. Eu hoje tenho problemas, mas porque quantos e quantos comprimidos eu tomei, meu Deus. Imagina. Como é que esse estômago pode ser um estômago saudável? Mas estou aqui, estou viva, por misericórdia do Senhor Jesus, que me resgatou, que me trouxe para um lugar, como o Senhor disse, um lugar onde a gente tem a glória de Deus em todos os cantos, você vê. Porque aqui tem pessoas de todas as igrejas, todas as denominações, que clamam pelo ser humano, que cuida. Se parar para analisar, é um de cada canto. De todo o Brasil, de fora do Brasil. Você só não procura. Na sua cidade tem. Sim. Né? Todo lugar tem uma igreja. Certeza. Todo lugar tem uma igreja, nem por menor que seja. Então procure Deus enquanto é tempo, porque é real, gente. Deus é um Deus vivo, é o que nos salva, é o que nos cuida. E eu sou a prova viva disso, eu falo isso 24 horas. Mana, meu Deus. E é isso, pastor. Obrigado, Que história incrível. Um pouco da minha vida. Que história maravilhosa, assim. Claro que o contexto dela é algo que vai ficar marcado sempre, né? O que você viveu, a gente não é uma questão de querer esquecer, né? Mas vai ajudar muita gente. Eu tenho um livro, né? Esperança Impressa. Sério? Eu sou coautora de um livro que conta a história. Não está no físico ainda. Já eles falam. Eu fui convidada para fazer, que é contando a história de 27 mulheres, de cada estado, pegaram e me convidaram aqui para fazer esse livro, para contar a história sobre o câncer, como você superou, né? Nossa, eles vão marcar quando ficar pronto. Sim. E você vir com mais uma ou duas pessoas, né? 2 mulheres. Sim, aqui de Santa Catarina, acho que tem mais uma de Curitiba, eles vão lançar aqui também. Então seria importante. É importante. Porque as pessoas, às vezes, estão tão bloqueadas com o barulho que essa situação traz, que elas não conseguem perceber. E é natural, não é uma questão de julgamento. É natural que esse barulho, porque o inimigo ele veio para isso, para que esse barulho ele não consiga enxergar nada além, te segue, bloqueie, né? Não enxergue nada além do que a morte, vamos dizer assim, entendeu? Então, a gente trazendo para a luz uma situação de, gente, existe inúmeras vontades de Deus, mas uma coisa é certa, ele pode curar. Sim, nossa.
Ele pode transformar. Eu que o diga. Se hoje, mesmo em lágrimas, contando a história para o senhor, eu tenho meu sorriso. Se eu consigo hoje viver a plenitude da minha felicidade, do meu casamento, dos meus netos, dos meus filhos, quando vêm para cá e curtir a minha vida sem bebida, sem cigarro, isso é a glória de Deus. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, porque eu não conseguiria sozinha. Muito pelo contrário, eu já estaria morta, a minha família destruída, né? Porque já vem o que acontecesse uma coisa dessa comigo, a minha filha, meus 2 filhos, e principalmente a minha filha que é mais sozinha, que perdeu também, né? Ia desabar a família. Imagina. Então Deus sabe todas as coisas e é tudo no tempo de Deus, sim, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, que muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou anos na igreja, não acontece nada. Mas você está buscando realmente? Né? Ou você está somente fazendo... eu vou, porque eu creio, eu vou lá. Tem um comportamento mecânico, né? Ou então, assim, quando dá um apertozinho, vou lá na igreja pedir para Deus. Não, é constante. É automático, não é assim? É constante. A busca pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida é constante. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E a gente cai, a gente levanta e Deus está aqui. Ele nunca te abandona. Eles, obrigado. De nada. Obrigado, pastor. De verdade, sim. Obrigado por ter... no impossível, as pessoas que verem esse podcast não vai sentir a presença de Deus. Então, assim, obrigado por ter colocado... eu sei que não deve ter sido fácil para você também, mas é que nem você falou, o momento que você fala é um pouco mais de cura na sua vida. É verdade, né? É verdade. Antigamente nem abria minha boca para falar. Eu imagino. Mas hoje não, eu consigo falar, graças a Deus, e realmente é cura. Toda ferida que a gente tem, quanto mais você busca Deus, mais Ele vai te curando. Quanto mais você fala com um servo de Deus, amém, assim como eu estou na sua frente, amém, eu sei que a presença do Espírito Santo está aqui. Amém. E também é uma cura para mim. Eu que te agradeço. Amém. Peço desculpas que eu mal deixei você falar. Capaz, não. Na realidade, qualquer coisa que eu falasse ia estragar aquilo que você estava passando, entendeu? Então, assim, é que nem eu falei para você, quanto mais natural você transmitir, é melhor, entendeu? Outra coisa, manda um abração pro Marcos. Mando, sim. Quero conhecer, quero ter a oportunidade. E ele também pode contar a história dele para você. Amém, amém. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Quando você quiser recebê-lo, ele também pode contar. E é assim, é uma extensão da verdade, amém, que foi dita aqui, né? E contando o outro lado também, né? Porque as coisas que ele ele sabe o que ele passou, né? Somente ele. Somente. Com certeza. Manda um abraço. Mando, sim. Um abraço pra família. Eu creio, mano, que assim, ó, é um tempo em que Deus ele vai trabalhar contigo mais e mais. Amém. Em vários sentidos, né? Eu tô há 16 anos, 16 para 17, que Deus trabalha comigo todos os dias de uma forma diferente. O aprendizado do Espírito Santo é todos os dias, né? Você falou, né, que você quer muito conhecer a palavra. Se é uma coisa que você vai conhecer aos poucos, não te preocupa muito em engolir, mas é melhor você conhecer aos poucos com entendimento do que engolir e ser superficial. É verdade. Então, às vezes vai valer muito mais a tua experiência de vida, entendeu? E com o pouco que você saiba do que você não ter aquele, sabe? Então, deixa Deus te usar. Deixa Deus te conduzir, sabe? Por onde você sentir no coração e você já ter aprendido a ouvir, automaticamente Ele vai te conduzir. E aí, quando você menos esperar, um abraço teu, mano, sem tu abrir a boca, vai trazer mais cura do que muita coisa se tu ficar nos ouvidos falando. Amém. Então, Deus é assim. Deus, ele é assim. Deus, ele age, pastor, e usa a gente de uma forma... Muito obrigada. Gratidão, amém, tá? Por me deixar expressar meu sentimento verdadeiro, amém, né? Porque quando só é superficial, eu vim aqui meia hora, só me deu um tempo que eu amém, nem imaginava, mas me deu tempo para falar todas as coisas que eu tinha mesmo vontade. Amém.
de colocar para fora, de colocar para outras pessoas, e gratidão. Amém. Viu? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, mano. Deus te abençoe. Vai ser bênção, eu tenho certeza. E depois eu vou botar lá o seu canal lá, o do Instagram e do YouTube, né, que você tem. Pra gente botar lá na descrição. Amém? Tá bom. Gente, meus amigos, meu Deus do céu, né? Mais uma história impactante demais. De superação, de dor, mas ao mesmo tempo Deus cuidando de cada detalhe. Sempre presente, sempre atento, né, com tudo aquilo que a Iris estava vivendo. E quantas pessoas hoje não estão de repente passando pelo a mesma dor, a dor da perca, né? Uma vez eu escutei do ancião, ele disse para mim assim, ó, a pior dor às vezes não é da perca, a pior dor é a do remorso. Porque às vezes a gente chega a fazer um velório e a gente escuta muito, nossa, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter falado muito mais coisas. E às vezes dói muito mais a dor do remorso do que a perca. Mas existe algo muito maior, gente, que pode... eu não digo que suma isso, sabe? Porque a lembrança sempre vai ficar. Mas que isso seja transformado para abençoar outras vidas. E Jesus, ele é essa pessoa. Então, gente, se você está passando por isso, se inspire na Iris. Porque por mais que desça lágrimas do rosto dela, ela está muito mais com entendimento para fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Ela caminhando e ajudando, caminhando e ajudando. Ou seja, ela entendeu que a dor dela pode fazer com que seja antídoto para outras pessoas e não veneno. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.